Sobre a classificação do fenômeno. Existem dois polos. Há uma religiosidade subjetiva e uma religiosidade objetiva. A religiosidade subjetiva, que é própria do indivíduo, que é a experiência do indivíduo, aponta para o desejo de Deus na intimidade do ser humano, como expressão de sua liberdade, que o impulsiona por algo que o transcenda a si mesmo. Então, o que acontece? Essa busca por Deus é o que vai motivar, por exemplo, o Siddhartha Gautama, um príncipe indiano, em que sai do seu palácio, na realidade ele foge do seu palácio, uma história muito bonita, e ali, debaixo de uma árvore, né, após vários dias ali, em jejum e tudo, ele passa por uma experiência religiosa, que é o que se chama de iluminação. Então, a partir dali, ele tem uma experiência subjetiva, é uma experiência dele. Depois, o que acontece? Ele vai exteriorizar essa experiência que ele teve. E dessa exteriorização, né, desse desejo dele da busca por Deus, tudo, é que vai resultar ali o surgimento do budismo. Ou seja, essa exteriorização desse desejo de Deus, né, na subjetividade da pessoa, uma vez exteriorizado, pode surgir dali uma religião. Foi o que aconteceu, né, no budismo, assim também como a experiência que depois Maomé vai ter e da qual também, uma vez exteriorizado, vai surgir o islamismo. Então é a exteriorização desse desejo de Deus que resulta em formas institucionais das religiões, com seu conjunto de crenças, doutrinas, interditos morais e práticas religiosas, em torno de mitos, ritos e símbolos, incluindo aí as manifestações interiores da religiosidade da pessoa, que são as manifestações de piedade. Por exemplo, a reza individual, a reza do terço, né, o hábito de se rezar ao se levantar, ao se deitar, tudo isso faz parte dessa religiosidade objetiva, embora seja algo subjetivo da pessoa. Então nós teríamos aqui uma comparação assim muito rápida, né, e muito simples. A religiosidade objetiva, nós temos a igreja. E a religiosidade subjetiva, nós temos o fiel que vai a essa igreja. É mais ou menos assim que poderíamos dizer hoje, essa religiosidade. Lembrando que determinadas pessoas, por exemplo, São Francisco de Assis, daquela experiência tão rica que ele teve, né, na sua subjetividade, um total despojamento de si daquela experiência de pobreza, de ficar junto dos pobres, surgiu objetivamente uma ordem religiosa. Então não precisa ser só uma religião, mas pode acontecer, a partir de uma experiência subjetiva, surgir uma ordem religiosa, assim como também pode surgir uma religião. Então quem criou o termo fenomenologia da religião foi um holandês, La Salle, que é historiador das religiões, que usou na primeira vez em sua obra Manual de História das Religiões em 1878. Qual que era a intenção do autor? Não era para criar um método, não é um novo método para estudo da religião, mas somente como alternativa, uma terminológica, ou seja, para o estudo das religiões comparadas. Então a intenção do autor não era criar um novo método de estudo, né? Mas somente criar uma categoria, ou seja, uma alternativa terminológica para o estudo das religiões comparadas. Então, a aplicação do termo conforme o entendemos hoje. Coube ao holandês Gerardus van der Leeuw, que vai aplicar esse termo em fenomenologia da religião, associando-o à fenomenologia filosófica de Edmundo Husserl, dando-lhe uma significação mais completa. Então, veja bem, primeiro, a fenomenologia da religião foi utilizado no âmbito da história. E depois nós vamos ter, né, já de uma forma mais acabada, no que nós entendemos desse termo fenomenologia da religião, a introdução pelo van der Leeuw, que num pequeno artigo, inclusive eu tenho esse artigo, né, que fala sobre essa questão dessa adaptação da fenomenologia da religião, associando a fenomenologia filosófica de Husserl. Então, primeiro nós temos o termo fenomenologia no âmbito da filosofia, né, com Edmundo Husserl. E depois vai ser aplicado, já da forma com que nós entendemos hoje, pelo van der Leeuw, à própria religião, dando-lhe uma significação mais completa do que aquela que se tinha, né, na descrição da fenomenologia no âmbito da filosofia.
E temos aí também, né, a definição de Paul Ricoeur sobre a fenomenologia da religião. Você concebe a fenomenologia da religião como a apreensão do fenômeno religioso em sua universalidade histórica e geográfica. Ou seja, ocupa-se do estudo do fenômeno religioso de forma globalizada, ou seja, em termos de espaço, com o objetivo de descrever a dinâmica das religiões ao longo da história. Como se desenvolvem as religiões ao longo da história. Então, essa universalidade histórica, ou seja, ao longo da história, em todas as partes do mundo surge a religião, e geográfica, porque determinada religião surge num determinado lugar, embora venha se expandir depois, né, como aconteceu com o cristianismo. O cristianismo, por exemplo, se desenvolveu não no lugar onde ele surgiu, ele veio se desenvolver, né, ali na Europa, né, ele veio se desenvolver no Ocidente e não no Oriente. Enquanto método fenomenológico, quem desenvolveu então foi Edmund Husserl, quem o retomou de Edmund Husserl aplicando ao estudo da religião foi Vanderlei, e ele apresenta etapas distintas desse método fenomenológico, ou seja, o método que você aplica para analisar um determinado fenômeno. Então, qual a primeira parte desse método? A observação. Depois, a experiência da manifestação do fenômeno. Depois, a compreensão da experiência, da expressão observada, ou seja, aquilo que você observou, você vai procurar compreender. E depois vem o testemunho ou reflexão partilhada. Aplicando esse método, né, ao fenômeno religioso, nós temos os passos a ser seguidos. Em primeiro lugar está a captação da experiência. Para você captar uma experiência, você tem que fazer uma suspensão de juízo de valor. Ou seja, para se captar a experiência da manifestação do fenômeno em si mesmo, deve-se levar em conta, né, que você vai ter que suspender a hypoké, que indica, né, a suspensão de juízo de valor, para se captar a essência do fenômeno. E aí aquela visão de conjunto que você tem que ter, né? A visão eidética, que indica que o objetivo da pesquisa é entender os elementos essenciais do fenômeno. Então, primeiro você vai ter uma suspensão de juízo de valor em relação ao fenômeno. Por exemplo, o que é essa suspensão de juízo? Vamos pegar, por exemplo, a questão do terrorismo do mundo islâmico em várias partes do mundo. Para uma pessoa que não tenha a suspensão de juízo de valor, vai dizer todos os muçulmanos são terroristas. Mas para você captar a experiência daquele fenômeno ali, do terrorismo, você tem que ter essa hypoké, que é a suspensão de juízo de valor. Ou seja, você não vai emitir um juízo seu. Para você captar a essência mesmo do fenômeno, você tem que ter essa suspensão de juízo de valor. Para você verificar a coisa como de fato ela acontece. Você fazendo isso, você vai... aí passa essa segunda fase, né, de viver a experiência, é de você falar do fenômeno não porque alguém falou, mas porque você está presente ali, você está vendo, verificando em loco. Então, se você vai para junto ali dos muçulmanos, você vai cair na real de que nem todos os muçulmanos são terroristas. Se você passa a ter uma vivência, uma experiência ali com eles. Então, em nível psicológico, viver essa experiência é entrar em sintonia no plano efetivo com o objeto. Essa é a condição sem a qual, né, a pesquisa ela não avança. Ou seja, somente desse modo o fenômeno pode ser isolado e objetivado, ou seja, se tornado algo concreto, né, algo próprio da experiência, ou seja, que vai ter o resultado final de uma experiência. Então, o que é central é que a religião é uma experiência vivida. Então, veja, primeiro eu tenho uma experiência, né? Depois a captação da experiência, depois vem vivenciar a experiência, ou seja, eu primeiro fico sabendo de que algo acontece. Então, os passos a serem seguidos na aplicação do método do fenômeno religioso. Eu fico sabendo que tem uma experiência, que alguém teve uma experiência religiosa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer sobre aquela experiência é suspender o meu juízo de valor. Primeira coisa. Se eu não fizer isso, se eu não suspender meu juízo de valor, eu não vou captar a essência do fenômeno. Porque eu vou guardar para mim aquilo que
que é a minha própria opinião, ou a opinião que alguém teve do fenômeno, e eu vou fazer meu próprio juízo. Não é assim. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai cair naquele erro de dizer que o terrorista que existe no mundo, logo todos os muçulmanos são terroristas. E na verdade não são todos os muçulmanos terroristas. Há uma ala, né, uma facção radical ali no mundo islâmico que se tornam terroristas. Mas a maioria dos muçulmanos não são terroristas. Então você, para analisar o fenômeno, você tem que haver essa suspensão de valor. Então você ficou sabendo de que algo é um fenômeno. Você vai passar pela experiência, você vai ali em nível psicológico participar dessa experiência do fenômeno. E depois passa, né, com uma vez que você participou ativamente ali do fenômeno, passa a compreensão dessa experiência, que é o que se chama processo hermenêutico, ou seja, é o processo da reflexão daquele fenômeno. Então eu captei os dados, né, desse fenômeno, e aí eu vou analisar à luz da razão esse fenômeno, com a suspensão de juízo de valor. Então, a essa compreensão do fenômeno se dá o processo hermenêutico, que é de interpretação do fenômeno. Então, a primeira, a compreensão estático-fenomenológica. O fenômeno está ali, e eu estou captando o fenômeno. Os objetos são analisados tais como se apresentam em seus elementos separados, ou seja, para eu compreender o fenômeno, eu não posso ir no todo. É a mesma história, eu tenho que separar os seus elementos. Se eu for no todo, eu vou afirmar que todo o mundo islâmico, todos os muçulmanos são terroristas. Mas se eu separar os elementos que compõem o fenômeno, ou seja, vou separar aqueles que cometem atos terroristas daqueles que não os cometem. Aí sim eu vou estar captando a essência do fenômeno. Por isso a necessidade de você separar os elementos que compõem o fenômeno. Esse processo hermenêutico ele tem que ser de caráter genérico e estrutural, ou seja, ele vai estabelecer conexões estruturais entre os elementos ali experimentados e vividos, formando uma só unidade. Então, em primeiro lugar, eu separo. Depois, de analisado um por um, eu vou juntar. E o testemunho da essência do fenômeno, ou seja, eu já fiquei sabendo do fenômeno, tomei conhecimento do fenômeno, eu participei, ou seja, eu vivi no nível psicológico esse fenômeno. E depois eu passei a compreensão da própria experiência desse fenômeno e que essa compreensão ela implica num processo de interpretação, por isso chamado processo hermenêutico. Nesse processo de interpretação eu vou ter que descompor o fenômeno, ou seja, analisá-lo separadamente, todos os seus elementos separadamente, mas com uma visão de estrutura. Ou seja, depois de analisar cada elemento do fenômeno, eu vou ter uma visão de conjunto, uma visão global do fenômeno. Aí parte-se para o testemunho da essência do fenômeno. Que esse testemunho da essência do fenômeno, ele vai se dar como exatamente que é o componente teológico, né, da análise do fenômeno em si, ou seja, a fenomenologia religiosa serviço à teologia natural. Tem por função demonstrar sobre a espécie científica, ou seja, sobre a forma científica, o modo ou os modos como o homem pode naturalmente intuir e entender as verdades religiosas. Então, o fenômeno religioso, no momento em que eu dou testemunho, já se dá sobre a forma de um componente teológico, ou seja, há uma produção teológica que eu tive do fenômeno. Com o auxílio de quê? Com o auxílio da fenomenologia, do método do fenômeno religioso, que se dá, né, a nível da ciência da religião, por exemplo. Mas lembrando que a ciência da religião ela se coloca ao lado da teologia para a interpretação do fenômeno religioso. Explicando aí esse método do fenômeno religioso de Vanderleeuw, né, nós temos aí esses passos, né? O testemunho do fenômeno religioso experimentado e compreendido vai implicar um componente teológico, né? Ou seja, o resultado final aí é uma reflexão teológica. Mas, em primeiro lugar, eu tenho, com o auxílio da fenomenologia, captar a experiência do fenômeno, vivenciar essa experiência, depois passar a compreensão, ou seja, a reflexão, que é o procedimento hermenêutico de interpretação, para chegar ao resultado final. Do que vimos até aqui, podemos intuir que o itinerário que vai da experiência do sagrado
a manifestação múltipla, né, das expressões religiosas, né, é feito pelo homo religioso. Já o caminho inverso, né, vai ser feito pelo estudioso. Ou seja, toda a experiência religiosa até chegar aos dias de hoje, para dizer assim, nós vivemos o cristianismo, né, que é uma religião monoteísta, nós vamos pegar lá da experiência mais longínqua que nós temos lá na Bíblia, que diz: Javé é um Deus acima de todos os deuses. Ali há um politeísmo, porque você reconhece a existência de Javé, mas também reconhece a existência de outros deuses, porque vai dizer que Javé está acima de outros deuses. Quando eu digo que Javé está acima de outros deuses, eu estou dizendo que eu acredito em outros deuses. Então ali nós ainda somos politeístas. E com a evolução da religião, né, o homo religioso, ou seja, esse percurso que ele vai fazer até chegar nos dias de hoje, até chegar a essas manifestações múltiplas que nós temos aí, de várias expressões religiosas, ele teve um caminho a percorrer. Esse caminho foi feito pelo homo religioso, ou seja, o ser humano, em busca por transcender-se a si próprio, vai passar por vários tipos de experiência religiosa na sua vida e vai diferenciar de uma cultura para outra. Por exemplo, na cultura ocidental nós temos um Deus monoteísta. Já lá no Oriente nós temos vários deuses. No caso do hinduísmo, por exemplo, são milhares de divindades, né? Então, mas tem esse percurso do homo religioso até chegar aos dias de hoje, no sentido inverso, vai ser feito pelo estudioso. O estudioso como que vai desconstruir esse caminho feito pelo homo religioso. Ou seja, vai partir do fenômeno religioso hoje, ou seja, a constatação que a religião está em toda parte e de uma forma múltiples, né? As religiões, há uma diferença muito grande de uma manifestação religiosa para outra, e o estudioso vai buscar lá nas raízes da religião luz para compreender o que se passa hoje. Vamos trocar esse miúdos? Por exemplo, quando um pastor diz cura, liberta, ele está dando uma ordem para Deus: cura, liberta, Senhor, liberta, Senhor. Olha bem para vocês verem a diferença de um homem piedoso da religião tradicional. O homem piedoso da religião tradicional vai se ajoelhar e vai pedir: Senhor, se possível, eu lhe peço, cura aquela pessoa. Isso é um sacerdote, por exemplo, tradicional. Um sacerdote da renovação carismática vai dizer: cura, Senhor, liberta, Senhor. Entenderam a diferença? Então, esse fenômeno, essa mudança drástica que dá na piedade cristã, seja com um pastor protestante ou na igreja católica, né, através de um padre da renovação carismática, que é como se tivesse... É assim que funciona, aparentemente, né, se você analisar com a suspensão de juízo, ou seja, com a epoqué, você dá a impressão que você tem é que está dando uma ordem para Deus. Isso era tipo de quê? Lá do que era considerada a pré-religião, que é do mundo da magia, o mundo mágico, que o Max Weber vai chamar de jardim encantado. Ali você vai encontrar, né, o mago que vai dar a ordem para a divindade desse jeito. Cura, liberta, faça isso, faça aquilo, ou seja, ele vai coagir a divindade. É característica da pré-religião essa coisa. Então o estudioso do fenômeno religioso, ou seja, quem se propõe a estudar o fenômeno religioso, vai buscar para entender hoje como age um sacerdote ou um pastor da igreja, da neopentecostal, por exemplo, ao dar essa ordem, né, cura, liberta, e vai ter um correspondente lá no mundo da magia, pré-religião. Então, o que se conclui hoje, os estudiosos concluem hoje, é que esse fenômeno religioso hoje há uma volta, que chama volta do sagrado, ou seja, é aquela experiência original, lá antes bem para lá do judaísmo pré-exílico, antes de se ter a compreensão de um único Deus, ali no judaísmo. Então, é essa busca que nós vamos ter nessa disciplina, ou seja, vamos analisar o fenômeno a partir das suas raízes. Então,
Então, a importância da fenomenologia da religião para a teologia. Em primeiro lugar, ao olhar à nossa volta, nós vamos perceber, né, que a importância que a religião tem para a vida social e política de uma sociedade. Nós vamos fatalmente constatar isso aí. Constantemente tomamos conhecimento de um fato novo ligado à religião. De um modo ou de outro, de forma positiva ou negativa, a religião está presente na vida cotidiana. Não precisa de ir muito longe nesse momento da pandemia. Nós vemos até políticos recorrendo à religião. Não é verdade? Então, isso mostra que a religião está presente. Uma boa base do conhecimento religioso é útil para compreendermos este mundo que se torna cada vez mais multicultural e um pluralismo religioso muito grande. Então, são diversos valores de modo de vida, né, convivendo muitas vezes no mesmo espaço geográfico. Por exemplo, no mesmo local de trabalho, nós podemos ter um católico, um budista, um hinduísta, um espírita, alguém da Umbanda ou do Candomblé, trabalhando no mesmo lugar e se enriquecendo mutuamente com as várias experiências que as pessoas têm ali religiosas. Então, o estudo das religiões pode ser importante para o desenvolvimento pessoal do indivíduo, né? Inclusive até mesmo na fé. Quem faz teologia pode se amadurecer na fé. Embora a gente saiba que a teologia ela desconstrói tantas ideias, né, que as pessoas às vezes vai ali preconcebidas, né, e pessoas que ainda acreditam que Moisés bate ali com o cajado e o mar se abre e depois ele passa e o mar se fecha. Pode desconstruir várias ideias e às vezes levar a pessoa até o ateísmo. Pode acontecer, né? A total descrença e tudo, e de deixar de acreditar em tudo. Mas a verdade é que a teologia ela aprofunda muito a questão da fé da pessoa. Então, o estudo das religiões ele é importante para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. E as religiões do mundo podem responder a perguntas, né, que o homem vem fazendo desde tempos imemorais. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? As religiões colocam. Vamos pegar duas. O cristianismo resolve essa questão: para onde vou? Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Quem sou? Sou criado à imagem e semelhança de Deus. De onde venho? Eu venho de Deus. Para onde vou? Volto para Deus. Porque Jesus nos garantiu a vida eterna. Só que essa volta para Deus, por exemplo, o cristianismo vai dizer que se dá pela ressurreição, né? Essa solução de continuidade da vida depois da morte. No cristianismo se dá pela ressurreição de uma vez por todas. No hinduísmo, não. No hinduísmo é reencarnação. Mas dá a resposta aos mesmos anseios do homem por vida eterna. Porque vai dizer que o homem morre e depois renasce novamente. Esse renascimento é desejável? Não, de jeito nenhum. No hinduísmo, as pessoas não querem reencarnar-se. Não quer. Até porque a reencarnação nem sempre... a reencarnação eles acreditam que é para corrigir erros do passado. E para eu corrigir, se eu fiz alguém sofrer no passado, eu vou sofrer na reencarnação. Mas então, nós temos o cristianismo que oferece a solução para a continuidade da vida através da ressurreição, e o hinduísmo, né, no ir e vir, que é um ciclo vicioso, é de você nascer, viver, morrer, renascer de novo e contínuo, isso aí até você se iluminar, ser iluminado e não ter que renascer mais, né? Essas são soluções para a vida eterna. Sobre a importância da fenomenologia da religião para a teologia. Veja bem, a teologia ela dialoga em 3 âmbitos. No seu próprio âmbito, que é o que a gente chama de princípio da interdisciplinaridade, ou seja, dentro da disciplina da teologia, nós vamos ter uma teologia fundamental, introdução à teologia fundamental, teologia pastoral, né, eclesiologia, pneumatologia, são várias disciplinas. Depois, fora do âmbito da teologia, nós temos o princípio da multidisciplinaridade, que a teologia vai dialogar com a filosofia, né, com a antropologia, com a sociologia, que é o âmbito da nossa disciplina, ciência da religião. Da fenomenologia, que é dentro da ciência da religião. Conforme esse princípio de multidisciplinaridade, a teologia precisa
de dialogar com outras disciplinas, para além do seu próprio âmbito, para uma melhor compreensão daquilo a que se propõe. Analisar Deus, né, quem é Deus, ou estudar sobre Deus e sua relação com o homem. Quem é Deus, a teologia tem que dar conta dessa resposta. Mas quem é o homem? A teologia não dá conta, porque quem dá essa resposta é a filosofia e a antropologia. E aí ela precisa de outras disciplinas. E no caso, por exemplo, para compreender o fenômeno religioso, vai precisar exatamente dessa disciplina, a fenomenologia da religião. Então a fenomenologia da religião ela vai se configurar como uma dessas disciplinas no âmbito da multidisciplinaridade e que vai ajudar a teologia a se compreender. Então se configura como uma dessas disciplinas servindo de aporte teórico à teologia na sua busca por compreender o sagrado e todos os elementos que o configuram. Então, eu espero que a gente tenha uma experiência muito boa nesse semestre, ao estudar essa disciplina, que eu acho de suma importância, porque é impossível um teólogo sair de uma faculdade como a FATEL sem saber o porquê que existe a cada esquina, de praticamente cada quadra, no mínimo em cada bairro, existe uma igreja neopentecostal, que se espalha cada vez mais por todo o país e pelo mundo. Isso é o que a gente chama de fenômeno religioso. Então nós vamos analisar em profundidade como se dá a manifestação desse fenômeno religioso na atualidade, para pessoas compreender o porquê que hoje se recorre tanto à religião, inclusive até mesmo nos meios políticos.